Então vamos falar um pouco do uso da tabela do professor Matias. Como vocês podem ver, nós temos os desenhos de mãos e pés, onde estão separados verbos auxiliares e auxiliares modais. Todos esses verbos indicados na ponta dos dedos são os nossos auxiliares e auxiliares modais. Do lado direito da tabela, nós temos o exemplo de como seria a estrutura em português. O inglês, por não ter conjugação verbal, a gente utilizou a primeira pessoa como exemplo, onde a gente tem ali, por exemplo, eu tenho feito, certo? Então a gente vai seguir uma frase, por exemplo, eu tenho trabalhado a semana inteira. Então você vai procurar aqui, é o que eu tenho feito, eu tenho trabalhado, vai correr para dentro do dedo, have, has. Aí, a partir desse auxiliar, a gente vai começar a nossa estrutura, a nossa montagem da estrutura da frase. Mas tem dois auxiliares, então qual dos dois eu utilizo? Dentro desse quadro, a gente tem as pessoas e a indicação de qual verbo auxiliar utilizar. Mais uma vez relembrando, o inglês, por ser uma língua estrutural, dentro desta outra mão está exemplificado isso, as estruturas que a gente deve seguir para montar uma frase tanto afirmativa, como negativa, como interrogativa, certo? Então, mais uma vez, lembrando que a parte direita vai nos mostrar a frase em português. Por exemplo, eu estou estudando. Eu vou vir aqui de novo, eu estou fazendo. Isso vai me levar para am, are, is, mais a primeira do verbo com ing. Lembrando que o verbo em inglês, contrário do verbo em português, ele aparece somente em 5 formas. Já em português, em 72 ou mais. Então, dessa maneira, exemplificando aqui com a primeira pessoa, ficou fácil da gente identificar qual auxiliar utilizar. Certo? Na parte de baixo, onde nós temos os verbos modais, qual a diferença do modal para um auxiliar? É que um modal, ele traz um significado junto para a frase. Todos esses significados estão exemplificados aqui atrás. Um modal bem conhecido por todos é o can, né? Ele traz aqui o significado dele. É uma condição, uma competência, uma capacidade, uma habilidade ou uma permissão informal, certo? Então, toda vez que eu tenho uma frase, por exemplo, eu posso jogar basquete, eu vou vir ali, posso fazer, eu tenho habilidade de fazer. E aí vai me indicar o meu verbo auxiliar a ser usado. Nessa parte inferior, nós temos os outros 3 auxiliares, que também são usados na mesma situação. Por exemplo, quando é algo de preferência, né? Eu preferiria ir para Londres do que para Madrid. Certo? Então aqui demonstra preferência, preferiria fazer, aí demonstra o auxiliar a ser usado. E mais uma vez, mas é uma frase afirmativa, qual que é a estrutura? Você volta de novo no quadro ali e vai estar indicando a estrutura de uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Okay? Nessa outra parte interna do pé, nós temos a demonstração dos tempos compostos em inglês, certo? Que também são utilizados e apresentados no decorrer do exercício da tabela. Na parte de trás dela, nós temos uma especificação das estruturas interrogativas, por haverem algumas quebras de regras nessas estruturas. Então está tudo especificado, tanto os pronomes interrogativos mais utilizados, quanto as estruturas a serem utilizadas. O professor fez uma analogia sobre o Muro de Berlim, que é onde a gente tem de um lado as interrogações sem sujeito, de outro lado as interrogações com sujeito, isso altera um pouco na estrutura. Aí a demonstração dos interrogativos mais utilizados, uma análise das estruturas com todos os termos gramaticais necessários para quem gosta de fundo na gramática. Aqui embaixo temos um resumo sobre todas essas diferenças de estruturas interrogativas. Então, caso você estiver trabalhando com perguntas específicas, dentro desse quadro você já vai ter praticamente um resumo total dessas estruturas. Ok? Então, essa é a tabela de inglês do professor Matias. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp